Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui em mais uma ação do Circuito Ihara Digital. Para quem está conosco aqui a primeira vez, o Circuito Ihara Digital é um conjunto de ações digitais gratuitas, onde a gente leva muita informação e conteúdo relevante para vocês que estão aí no campo, agricultores, canais de distribuição e demais parceiros. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito relevante, porque com certeza é um dos principais detratores de produtividade que tem no campo, que são as doenças, em particular a ferrugem, que é uma das doenças e um dos alvos mais severos que assolam a nossa agricultura. Além da ferrugem, vamos falar um pouquinho também sobre doenças de finais de ciclo, que também são muito severas e a gente precisa ter todo o cuidado e o manejo correto para evitar que esses detratores de produtividade impactem a agricultura nacional como um todo. E para isso, para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho dois convidados mais do que especiais. O primeiro é o Dr. Fernando Grigoli. Doutor, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Estamos juntos aí mais uma vez. Obrigado pelo convite. A gente espera trazer informações aí para ajudar os produtores nessa pré-safra aí. Uma boa noite a todos. Maravilha, doutor. Tenho certeza que, como sempre, suas contribuições serão muito ricas e ajudarão bastante. Nosso outro convidado é da Ihara, do nosso time de desenvolvimento de mercado, é o Dr. Tupik. Doutor, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Dr. Fernando Grigoli. Boa noite, pessoal. Muito bom estar mais uma vez no Circuito Digital Ihara e falando mais um tema muito importante para a nossa agricultura. Obrigado, Tupik. Já já a gente volta a falar. E gostaria de ressaltar, pessoal, façam perguntas, utilizem esse momento com dois grandes especialistas para tirarem a dúvida sobre o manejo dessas terríveis doenças. Tem um campo de chat, de questões aí abaixo, de onde vocês estão assistindo, para que vocês possam interagir com a gente e fazer as perguntas pertinentes ao nosso tema de hoje. E para começar, eu gostaria de convidar o Dr. Grigoli. O doutor, ele é sócio-diretor da Famisa Pesquisa e Soluções Agrícolas, graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em produção vegetal pela Unesp, pesquisador especialista em proteção de plantas e desenvolve trabalhos de manejo integrado de pragas e doenças, ou seja, é um grande especialista, renomado e grande parceiro nosso da Ihara. É mais uma vez um prazer ter você aqui conosco, doutor. E para começar o bate-papo, a sua apresentação, eu gostaria de, antes da gente falar de manejo, se você pudesse nos dar um panorama do cenário atual dessas doenças, o que de fato elas trazem de impacto, quais são os problemas enfrentados hoje pelo agricultor com essas doenças tão severas. Legal, Gabriel. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. As doenças da soja, elas são extremamente importantes, e é um grande desafio para a gente conseguir entender, e planejar o que nós vamos fazer de uma forma mais efetiva. Então, nesse primeiro momento, a gente quer apontar aí e elencar aí para os colegas que estão acompanhando a gente as principais doenças, para a gente entender e diagnosticar no campo qual é o real problema. E a partir do momento que a gente diagnostica esse problema no campo, a gente tem mais facilidade, mais tranquilidade para contornar essa situação e trazer a soja para um cenário produtivo mais efetivo. Então, para isso, a gente, obviamente, que vai falar de ferrugem, de doenças de final de ciclo, vamos falar muito de manejo, mas a gente vai começar do início, do pontapé inicial, que é uma questão de coerência, que é algo que a gente leva sempre para onde a gente vai. A proteção de plantas, a proteção de cultivos, ela não é um fator de aumento de produtividade. Então, o que a gente fala para os agricultores, no geral, é que a gente tem que ser coerente. Se a gente vai fazer uma lavoura e que nós vamos investir em adubação, nós vamos investir em material genético, então, obviamente, que o investimento em proteção de plantas deve caminhar junto. Por outro lado, se a gente vai investir menos em adubação, se a gente vai investir em material genético não tão bem adaptado, se nós estamos conhecendo a região de cultivo, aí a gente consegue manejar de uma forma mais solta a questão de proteção de cultivos em geral. Então, isso tem que ter muita clareza para os produtores, porque às vezes a gente vê muitas lavouras com altíssimo potencial produtivo e uma necessidade um pouquinho maior de investir em proteção de cultivos para obter esse potencial produtivo que a gente ali colocou. Então, as coisas caminham juntas. O entendimento do que eu quero com aquela lavoura, o quanto eu quero produzir, o quanto eu pretendo produzir com aquela lavoura, vai ser o drive decisivo para a gente escolher e optar pelo manejo que a gente vai adotar, não só
na questão de doenças, mas na questão de praga e de plantas daninhas também. E aqui tem 3 imagens que mostram isso de uma forma muito didática. Não tem certo e errado. A gente pode chegar a altos índices de produtividade, certo? Desde que a gente tenha a base muito bem feita, ou a gente pode ter produtividades satisfatórias com um nível de investimento um pouco mais baixo. Tudo isso depende do foco da lavoura e do quanto eu quero tirar de produtividade daquela área. Então, isso é fundamental para a gente começar o processo de controle das doenças, né? E o primeiro passo, tendo isso em mente, é conhecer os alvos. A gente precisa conhecer efetivamente os alvos. Quando a gente fala de doenças em soja, é muito comum a gente ouvir os produtores, né, consultores falarem, eu tenho problema de ferrugem ou eu tenho problema de mancha. E às vezes a gente fica pensando, cara, a gente não tem uma mancha, a gente tem ferrugem e a gente tem manchas foliares, diversas manchas foliares, cada uma controlada por um grupo químico específico, por alguns ingredientes ativos específicos. A gente tem antracnose, né? A gente tem doenças que estão chegando na soja, né? Então, é muito mais complexo do que só 2 doenças. E a gente precisa entender efetivamente quais são esses alvos, né? A partir daí, a gente vai começar a ser mais assertivo. Então, rapidamente, de uma forma bem simples e bem rápida, nós vamos passar pelas principais doenças da soja, né? A gente vai começar pela cercóspora, né? Pelo crestamento foliar. É uma doença que tem ocorrido muito no cerrado nos últimos anos, tem atacado bastante as lavouras de soja e tem um confundimento muito grande de cercóspora com fitotoxidez. Então, é muito comum o produtor achar que tem sintomas de fitotoxidez na lavoura de soja e quando a gente vai observar e analisar, na verdade, são sintomas de cercóspora. Então, isso tem que ter bastante cuidado, bastante cautela. É uma doença que, em anos quentes, como tudo indica que esse vai ser também, ela tem uma predominância. Então, é bastante cuidado com essa doença. Ela vem de semente, então, obviamente que o tratamento de semente é fundamental, que o manejo inicial favorece o controle da doença, mas sementes de qualidade, sem dúvida nenhuma, são fundamentais para esse processo. E aqui tem algumas imagens que mostram como realmente a gente pode confundir cercosporiose com fitotoxidez, né? Então, às vezes a gente escuta aquelas histórias, né? Eu apliquei um inseticida e deu fitotoxidez em soja. Aí você vai na lavoura e acompanha, na verdade não é fito, né? É uma questão de doença efetiva em soja. Então, a gente tem que estar com uma lupa bem antenada para essa doença que tem crescido demais nos últimos anos. Antracnose é uma doença extremamente perigosa, é uma doença de difícil controle, pouquíssimos fungicidas têm eficácia para controle dessa doença, né? E quando a gente chega nesse estágio aqui, né, na vagem, o dano está totalmente instalado na planta e o prejuízo já é consolidado. Então, a gente precisa também cuidar com essa doença desde o começo da lavoura para a gente evitar que a gente tenha esse cenário aqui. A partir do momento que a gente tem uma situação dessa, o controle é praticamente muito complexo, é muito difícil, com custo muito alto e com benefício não tão grande assim, uma vez que o dano já está posto na mesa. Tem a temida ferrugem asiática, extremamente perigosa, chega a causar 60%, 80% de perda de produtividade, é uma doença extremamente agressiva, muito rápida, e quando ela chega com força na lavoura, que ela encontra condições favoráveis, ela destrói a lavoura em questão de 2 semanas. Então, é realmente o principal problema da soja. Por outro lado, a gente não tem tido nos últimos anos áreas extensas e expressivas com altíssima pressão de ferrugem. Obviamente que a gente tem ferrugem nas regiões de cultivo, no Mato Grosso, na Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, obviamente. Rio Grande do Sul um pouco menos no último ano em função da seca, mas ainda assim é um ponto importante para nós. Mas a gente tem outras doenças crescendo em importância, né, e que a gente às vezes deixa elas de lado, a gente não considera, que são as manchas. Então, aqui a gente juntou em uma imagem só para facilitar as principais manchas, de forma que a mancha-alvo é a principal delas, então a gente tem muito comum esses sintomas aqui que a gente vê na haste da soja, são muito fáceis de serem confundidos com antracnose, muita gente acha que é antracnose e não é, né? Então são indícios de mancha-alvo, ela pode ocorrer na base da planta, no colo da planta e causar problemas de tombamento. Então, assim, é uma doença bastante agressiva e, obviamente, que é muito ligada a material genético, né? Tem algumas doenças que
algumas cultivares que são menos sensíveis e outras que são mais sensíveis à mancha-alvo. E tem doença, e tem a septoriose também. Então, eu colocaria nessa imagem mancha-alvo e septoriose, a mancha parda, como as principais doenças, né, as principais manchas que a gente tem. A mancha parda ocorre muito em Goiás, ocorre muito em Mato Grosso, também muito ligada à variedade, é extremamente ligada a cultivar. Então, essas duas doenças são bastante comuns da gente ver. E aí tem outras doenças menos comuns, que é a mancha de ascoquita, a mancha de mirotécio e a mancha olho de rã, né, menos comuns, mas da gente observar no campo, mas também não é tão raro da gente ver, né? A gente encontra aí, nos últimos anos, a gente tem encontrado com certa frequência essas doenças. E entender que são várias manchas é fundamental para a gente entender que não existe um produto único, não existe um produto que controle manchas. A gente tem produtos bons para mancha-alvo, produtos bons para mancha parda, produtos bons para mancha olho de rã, e não necessariamente eles são a mesma tecnologia. Então, é importante a gente ter isso muito claro, para na hora de posicionar as ferramentas, a gente posicionar elas da forma mais racional possível. O segundo passo, bom, entendemos as doenças, já sabemos quais são os principais problemas, diagnosticamos o problema. Agora, vamos fazer o segundo passo de um programa de manejo. E o segundo passo de um programa de manejo, geralmente, ele vem pela pergunta, tá, tudo bem, mas qual que é o produto bom, né? O que é bom para controlar a doença em soja? E isso depende muito das cultivares que a gente tem colocado, certo? Essa cultivar tem um ciclo longo, tem um ciclo curto, ela é sensível a manchas de DFC ou ela é mais sensível à ferrugem? Quais são as características daquelas cultivares? Então, aqui a gente vai dar 2 exemplos bem didáticos, né? Então, eu peguei 2 exemplos de cultivares que são usados no cerrado. A gente tem a Garra e a 5947, são materiais que têm uma sensibilidade um pouquinho maior à mancha-alvo e antracnose, certo? Então, obviamente que o manejo de doenças nessas cultivares deve ser um pouco mais robusto, não só pelos produtos que a gente vai usar, mas também pelo número de aplicações que a gente vai fazer. Por outro lado, 6410, 6700, historicamente, tem uma menor sensibilidade em termos comparativos à mancha-alvo e antracnose. Então, o manejo é diferente. Então, não é só pegar os produtos, as ferramentas que a gente tem disponível no mercado e começar a empilhar de ponta a ponta na propriedade. Não é a forma mais estratégica, certo? A gente precisa conhecer o todo, conhecer o que nós estamos cultivando, as nossas cultivares, e aí sim a gente vai pontualmente desenhar os nossos programas de manejo personalizados. Aí sim a gente vai ter uma relação custo-benefício muito mais efetiva. Isso é um desafio, é muito difícil, mas a gente tem hoje ferramentas digitais, a gente tem uma série de informações disponíveis na palma da mão hoje que facilitam a gente a conseguir evoluir para esse processo, certo? E, obviamente, nós temos que ter muito claro como que as doenças se desenvolvem e se esse desenvolvimento é igual em todas as regiões do Brasil. Então, deve ter gente do Brasil inteiro assistindo a gente hoje. Claro que a mecânica de doença de ferrugem asiática, por exemplo, na Bahia, é totalmente diferente da mecânica de ferrugem asiática no Paraná, no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, entender e regionalizar esse posicionamento é fundamental para a gente conseguir ser assertivo. Não tem como a gente ter um posicionamento nacional, onde a gente faz o mesmo programa de manejo e funciona para tudo. Isso não acontece, infelizmente. Então, via de regra, a gente tem algumas formas de desenvolvimento de doença. Então, esse primeiro gráfico aqui mostra para nós como que a ferrugem asiática se desenvolve, certo? Ferrugem asiática é uma doença, é um parasita obrigatório. Então, é uma doença que geralmente ocorre de forma mais tardia na planta de soja. Então, as lavouras plantadas mais tarde, ou o final do ciclo da soja, das primeiras semeaduras, há um risco maior. Então, a gente precisa manejar de forma mais efetiva essa doença antes da ferrugem aparecer para nós. Um pouquinho antes dela aparecer, que é a aplicação preventiva, essa sim é a forma adequada da gente fazer. Mas não no início do ciclo, no momento adequado e um pouquinho mais para frente para a soja plantada no começo. Por outro lado, mancha-alvo e antracnose tem um perfil de desenvolvimento um pouquinho diferente. São doenças que ocorrem desde cedo na soja, especialmente se é uma área de cultivo onde a gente tinha algodão, onde a gente tinha crotalária. Essas doenças têm uma maior facilidade de desenvolvimento nesse tipo de área,
E o pico populacional dessas doenças ocorre no enchimento do grão, lá no enchimento do grão. Só que o problema se instala no começo do desenvolvimento, tanto para mancha-alvo quanto para antracnose. Então, esse entendimento é fundamental para a gente entender que essas doenças a gente controla mais cedo, são as aplicações iniciais que a gente controla, diferente de ferrugem. Ferrugem a gente vai para as aplicações finais, e as aplicações iniciais a gente vai para controlar esse grupo de doenças. Septoriose é a mesma coisa, certo? E antracnose tem um segundo problema, né, que é a questão de longevidade na colheita. Então, uma lavoura que tem alta incidência de antracnose, se houver chuva na colheita, a gente tem muita dificuldade de colher essa área. Então, o problema vai além do prejuízo direto à lavoura. Ele entra também na questão logística da fazenda quando a gente fala de antracnose. Então, são aspectos importantes e que vão dando insights e dicas para nós de como montar de uma forma mais estratégica possível os programas de manejo. E dentro disso, dentro desse compilado todo, a gente tem uma proposta, obviamente, que não indica nessa imagem o número de aplicações. A gente não tem a pretensão de travar o número de aplicações. Pelo contrário, existem vários fatores envolvidos. Mas o produtor que faz aplicações de fungicida na fase inicial da soja, nos primeiros 30 dias de idade, esse produtor está controlando principalmente doenças de final de ciclo, especialmente antracnose e septória. Um certo efeito em mancha-alvo, mas muito grande em antracnose e septória, certo? Então, os produtos que a gente tem que usar nesse momento são produtos que têm um fit técnico para essas doenças. A partir do momento que a gente entra em pré-fechamento, que a gente começa a ter um ambiente no bacheiro da planta mais favorável para o desenvolvimento de ferrugem, o risco de ferrugem aumenta. Ora, se o risco da doença aumenta, a gente tem que se proteger desse risco. E aí, a gente sugere aplicações, independente do número de aplicações, a gente sugere aplicações focadas também para a ferrugem asiática. Então, escolhendo produtos que tenham um fit técnico melhor para a ferrugem asiática. E, por fim, no enchimento do grão, as doenças vasculares, né, algumas doenças de final de ciclo, elas mostram a cara. Então, obviamente que no início do enchimento do grão, ou ainda em R4, é extremamente positivo a gente fazer uma aplicação efetiva para mancha-alvo e antracnose, se a cultivar que a gente tem na área for altamente suscetível a essas doenças. Obviamente, a gente vai colocar a proporção em função da sanidade do material, né? E entender que o manejo correto, ele não é só a ferramenta. Ele depende da ferramenta que eu vou usar, da cultivar que eu tenho, das doenças que eu costumo ter historicamente na minha área e do potencial produtivo que eu quero colocar, certo? Se é um alto potencial, se eu quero chegar a 120 sacos de soja por hectare, tudo isso é possível. Então, eu preciso basear minhas decisões de controle com base nessas informações. E, por fim, e eu já volto com você, Gabriel, daqui a pouquinho, lembrar que a gente tem que levar em conta o contexto todo da lavoura, né, quando a gente vai falar de um programa de manejo, e ter consciência do real problema, o que eu preciso controlar. Se eu não diagnosticar o problema de forma adequada, dificilmente eu vou conseguir controlar as doenças como eu gostaria, certo? E, por fim, aqui, construa a proteção da planta, não corra atrás do prejuízo. É muito comum a gente ver o produtor querendo economizar uma aplicação ou fazendo um produto que tem uma performance mais inferior em relação a outros produtos, e aí, no final do dia, ele busca produtos de alta performance para corrigir aquela ação não tão efetiva que ele fez. Então, a sugestão para a doença em soja sempre é construir uma base forte, começar um programa mais robusto, e a partir do momento que a gente vai conseguindo suplantar as doenças, a gente vai reduzindo a potência dos produtos que a gente vai colocando. Esse é o contexto todo com relação a construir um programa de manejo. Tá joia? Agora eu volto com você, Gabriel. Doutor, muito obrigado mais uma vez, como sempre, muito rico, né, muito detalhado e de uma forma muito didática, né, as explicações. E fica para a gente muito claro o desafio que é fazer o manejo das doenças na soja, né? Doença severa como a ferrugem, né, que o senhor colocou que aí em 2 semanas pode acabar com toda a lavoura, doenças que vêm crescendo significativamente, doenças de final de ciclo com dificuldade de se identificar qual é de fato aquela doença. Então é um manejo complexo,
né, e não apenas requer tecnologias, mas requer também técnicas de manejo para que a gente consiga, de fato, ter aí, né, um manejo assertivo e eficaz contra essas doenças. Chegaram já várias perguntas, eu vou guardar para o final, pessoal. Né, a gente vai ter a apresentação também do Dr. Tupi, que depois eu abro, né, e trago as perguntas aqui já enviadas e convido aos demais que ainda não fizeram para fazerem as suas perguntas. E volto com você, Dr. Grigoli, né, trouxe muito a questão do cenário, das doenças, né, da complexidade do manejo, mas agora então vamos falar um pouquinho, né, do que seria esse manejo eficaz, o que nós temos hoje de técnicas, né, de boas práticas e de soluções para o manejo dessas doenças. Legal, Gabriel. Agora é a parte que geralmente a gente mostra resultados, né, os produtores, muita gente fica ansioso por ver resultado, né, entender como é que as ferramentas estão performando, e a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo hoje. Eu não vou ficar mostrando resultados de produtos, né, porque isso varia em região para região, isso deve ser regionalizado. Mas alguns conceitos valem para o Brasil inteiro, especialmente a questão de rotacionar produtos, né? Isso é fundamental. A gente deve construir programas de manejo de doença em soja, independente do número de aplicações, tá? Que tenham o máximo possível de ingredientes ativos diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente tem variações de controle quando a gente aumenta a nossa base química, quando a gente aumenta o número de ingredientes ativos. Para isso, a gente pegou vários experimentos conduzidos na safra 2017 e 2018. A gente teve duas premissas básicas nessa análise. Todas as avaliações que a gente fez tinham 3 aplicações. Todos os tratamentos com 3 aplicações. Tudo igual para todo mundo. E um outro aspecto, se eu tivesse a aplicação de fungicidas protetores, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que são extremamente importantes, esses fungicidas protetores, eles foram avaliados de forma separada, certo? Então, a gente avaliou programas de manejo contendo de 3 a 8 ingredientes ativos, certo? Todos com 3 aplicações, certo? É possível a gente fazer 8 ingredientes ativos com 3 aplicações. E aqui do lado, aqui a gente colocou alguns exemplos, né, para exemplificar o que seria um programa com 3, com 4, com 5 ingredientes ativos, e o número de observações que a gente tinha. Então, era realmente uma massa de dados bem grande. Isso tudo para a gente conseguir mostrar de uma forma didática que quanto mais ingrediente ativo a gente coloca, maior é a efetividade do controle de ferrugem asiática, mesmo com 3 aplicações, em todas as observações com 3 aplicações, certo? Então, a gente parte de um nível de controle de 60% de controle com 3 ingredientes ativos e chega a 86% de controle com 8 ingredientes ativos, ainda com 3 aplicações. Então, a única coisa que nós mudamos foram as ferramentas que a gente usou, fazendo aqueles programas que a gente chama, hoje em dia, que a gente tem chamado de programas multimarcas, que envolvem várias ferramentas de diferentes empresas para a gente conseguir ter o máximo possível de ingrediente ativo. Ainda desdobrando um pouquinho esse resultado, a gente coloca, deixa eu usar as ferramentas que a internet deu para nós com essa situação de coronavírus, a gente observa claramente que de 5 ingredientes para cima, a variação de controle é muito pequena. A gente vai de 82 a 86. Então, isso indica para nós que 5 ingredientes ativos ou mais, a gente teria um nível de controle satisfatório de doença, de ferrugem asiática e, por similaridade, com outras doenças. Então, hoje, a nossa sugestão para os produtores é de montar programas de manejo que contenham pelo menos 5 ingredientes ativos. Isso não é muito difícil, requer um pouco de planejamento, requer um pouco de proatividade, de fazer isso de uma forma mais antecipada e mais planejada para a gente conseguir fazer esse programa. Mas é nítido que o benefício é muito grande em termos de controle e, obviamente, em termos de produtividade também. Falando agora de fungicidas protetores, né, os multissítios que a gente fala. Esses multissítios são fundamentais hoje em dia. Na agricultura de hoje, usar fungicida protetor e multissítio é fundamental para a gente conseguir ter uma garantia do nível de controle que nós vamos ter. Nós vamos falar no próximo slide sobre isso, mas o comparativo que a gente faz aqui é que quanto menos ingrediente ativo a gente tem, maior é a nossa dependência do uso de fungicida protetor em termos de eficácia de controle, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir.
eficácia de controle com manejo de resistência. Em termos de manejo de resistência, a recomendação é usar fungicidas multissítios em todas as aplicações. Essa é a recomendação, inclusive, do FRAC, certo? Em termos de eficácia de controle, quanto maior é o número de ingredientes ativos que eu tenho, menor é a dependência para eficácia do fungicida multissítio. Eu não estou dizendo aqui que se a gente aumentar o número de ingredientes ativos, a gente pode tirar o fungicida multissítio. Não façam isso. Mas a gente fica mais seguro, a gente fica mais robusto em termos de manejo de doença, independente da ferramenta que a gente usa, certo? Então, é fundamental a gente usar o multissítio e também variar os produtos que a gente tem usado para conseguir ter mais efetividade de controle, beleza? Falando agora de fungicidas multissítios. Esses produtos hoje são fundamentais para a agricultura, para a soja no Brasil, né? A gente tem um problema sério de resistência de doenças a fungicidas, isso é um problema sério para várias doenças. Aqui eu coloquei 3 exemplos focados para ferrugem e mancha-alvo dos últimos 5 anos, então eu peguei só os últimos 5 anos, a gente teve problema de estrobilurina, teve problema de carboxamida, ambos para ferrugem, e também tivemos problema de controle de mancha-alvo com carboxamida. Então, isso mostra para nós que as doenças têm um problema sério com relação à resistência. Isso piora se a gente pensar que cercosporiose também tem problema de resistência e outras doenças também têm problema de resistência, antracnose, então é um problema generalizado. E os fungicidas multissítios, eles vêm justamente para cobrir essa lacuna que a resistência trouxe para nós, certo? Hoje na soja, a gente não tem garantia de que um fungicida isolado vai conseguir controlar a ferrugem, mancha, cercóspora do jeito que a gente gostaria, do jeito que ele teoricamente teria potencial, porque a gente não consegue prever se naquela área tem uma frequência de resistência alta ou não. Isso é aleatório, isso depende da região do Brasil, isso oscila de uma região para outra, inclusive em nível estadual. Tem regiões de alguns estados que os produtos funcionam bem, em outras regiões eles não funcionam tão bem assim. Então, o fungicida multissítio é fundamental e funciona como um seguro daqueles fungicidas que a gente vem usando. Isso é extremamente interessante, porque em algumas situações vale mais a pena a gente fazer uma mistura de fungicida sistêmico com fungicida multissítio em relação a um fungicida de altíssima tecnologia isolado, certo? Então, os multissítios hoje, eles são jogadores extremamente importantes no nosso contexto, tá? De uma forma bem didática e bem direta, a gente fez uma segmentação com base em ingrediente ativo e controle de alguns alvos. Então, hoje, para a ferrugem asiática, a gente tem 4 componentes, 4 compostos, né, independente dos produtos comerciais, que são extremamente positivos para controle de ferrugem asiática, sempre associados aos fungicidas sítio-específicos, sempre associados. Então, a gente tem clorotalonil, mancozeb, fluoxinam e oxicloreto de cobre. São produtos extremamente efetivos quando associados para controle de ferrugem asiática. Quando a gente vai para mancha-alvo, aí a gente tem mancozeb, clorotalonil com uma efetividade muito similar, mas muito boa, muito robusto. Depois a gente tem fluoxinam e num terceiro degrau, com uma certa diferença em termos de percentual de controle, a gente tem alguns indutores e alguns produtos sanitizantes, tá? Mas a diferença entre esses indutores e sanitizantes para esse grupo de cima, ela é uma diferença considerável, certo? E para a cercóspora, a gente tem basicamente o uso de clorotalonil, certo? Em termos de multissítio. Então, esse seria o multissítio mais efetivo para a cercosporiose. Claro que, além dos multissítios, a gente tem outros fungicidas, né? A gente tem fungicidas à base de triazóis, a gente tem a morfolina, que também tem um impacto extremamente interessante, mas eles não se enquadram na categoria de multissítios, certo? Eles vêm como fungicidas protetores, né? Que vêm para serem associados a outros produtos e contribuir de outras formas no manejo de resistência, certo? E para a gente encerrar essa etapa, Gabriel, as considerações finais que a gente tem com relação a manejo de doenças em soja é a questão da clareza do problema. A gente abordou várias vezes aqui a questão de identificar realmente o problema, saber o que eu preciso controlar,
certo? Tomar muito cuidado com os intervalos de aplicação, não adianta nada eu fazer um programa extremamente forte, extremamente robusto em termos de ferramenta e aplicar esse negócio com 25 dias de intervalo entre as aplicações, porque vai comprometer a minha efetividade. Então, 14, 15 dias, 18 dias no máximo de intervalo. Então, usem as questões de previsão do tempo para ajudar na logística da fazenda, para a gente conseguir cumprir com esses calendários de aplicação de uma forma mais efetiva. Cuidado com a tecnologia de aplicação, que é muito deixada de lado, especialmente na hora da correria. Cuidado com adjuvantes, com óleos, com misturas de tanque, com pH de calda, com ponta de pulverização. Esses aspectos comprometem demais a eficiência de controle dos produtos. E no final do dia, se a gente não se atentar a esses aspectos, é muito comum a gente ouvir aquela frase que a gente escuta: o produto funcionava, mas aí eu apliquei e ele não funcionou. Então, isso pode acontecer, claro, eventualmente um produto pode perder efetividade, né? Mas isso é muito comum quando a gente faz muitas misturas de tanque, quando a gente faz uma tecnologia de aplicação não muito ajustada. Façam rotação de ingrediente ativo. Isso é chave para a gente ter alta eficácia de controle. Alternar ingrediente ativo, rotacionar produto, empilhar ingrediente ativo no nosso programa, isso é fundamental para a gente conseguir ter um nível de controle satisfatório, não de uma ou outra doença, mas do complexo de doenças como um todo, né? E, por fim, mais uma vez, multissítios são fundamentais, a gente deve utilizar esses produtos, tem vários produtos no mercado, né? Cada um com a sua característica, cada um com as suas dificuldades, mas todos eles agregando em alguns aspectos no controle de doenças em geral, certo? Então, essas considerações que a gente entende que seriam importantes e que são fundamentais para os agricultores conseguirem ter mais efetividade. Aí eu volto com você agora, Gabriel. Maravilha, doutor. Obrigado. Foi bom que no começo você mostrou os problemas, né? Implicou a dor aí nas lavouras, mas depois trouxe com certeza valiosas, né, orientações e recomendações de como se traçar uma estratégia de manejo adequada para essas doenças, né? Em alguns pontos ficam muito claro em relação à tecnologia de aplicação, à necessidade de rotação de ativos, e para isso é necessário, né, trazer ativos novos, novas tecnologias, a questão do protetor, do multissítio, né, para complementar e proteger todo esse manejo, né, porque tão severo quanto a questão das doenças também são, né, a questão da resistência. Então ficou muito claro para a gente, né, toda a preocupação que o agricultor tem que ter, né? Na verdade, se eu pudesse resumir, pensando em tecnologia e soluções, eu diria que o agricultor ele não precisa ter um único, né, produto, uma única solução, mas ele tem que ter praticamente um exército de linha de frente bem preparado para conseguir fazer o manejo efetivo das doenças. E para falar sobre isso, eu gostaria de chamar o Dr. Tupik, né, que é o nosso profissional de desenvolvimento de mercado aqui da Yara, para falar se a Yara tem hoje ou não tem, Tupik, uma solução que de fato seja um exército contra essas doenças. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Exatamente. A gente tem, tomando seu trocadilho com o exército, né, nós temos um esquadrão de fungicidas, né, que é a linguagem que nós estamos trabalhando hoje. Pensando em linha justamente com o que o Dr. Fernando Grigoli acabou de nos falar, né? Não é uma doença somente, é um complexo, são doenças que entram em épocas diferentes na cultura, que precisam de uma proteção, desde pensando em tratamento de semente mesmo, até mesmo você chegando ali no final do florescimento, enchimento de grãos, né? Para isso, a Yara, então, trouxe essa inovação do esquadrão, que é basicamente uma associação de dois produtos, né? Primeiro, altamente sistêmico, que vai proteger a parte de infecção, colonização das doenças na cultura da soja, e o outro, como foi citado também já anteriormente pelo Fernando Grigoli, é um multissítio, que é o absoluto, que vai atuar ali realmente como um protetor, né, um fungicida que não vai deixar com que esse complexo de doenças da soja infecte. Então, atuam em parceria realmente na forma de um esquadrão, né. Eu vou pontuar um pouco aqui somente a questão do fusão. Ele é um produto mais recente, possui uma molécula mais recente no mercado, então vocês tomam aqui como base o histórico da rede de pesquisa da soja da Embrapa no Brasil, né? Nós temos aqui o fusão em vermelho, tá? Então vocês percebem que ele está indo aí para a quarta safra dele dentro da rede, e ao contrário de tecnologias que a gente já possui hoje,
que mostra ali a tendência até mesmo de diminuir a questão da eficácia, a gente vê que as moléculas que compõem o fusão aqui têm um comportamento, se não estável, até em evolução, aí, estando entre os principais tratamentos. Esse é um ensaio interno de monitoramento da Errara, não é o nosso posicionamento oficial, né? Assim como o Fernando Grigoli falou agora há pouco, nós não posicionamos aplicações sucessivas, mais que 2 aplicações do mesmo produto. Também queremos uma rotação de produtos justamente para resguardar essa molécula nova nossa. Então, mas de qualquer maneira, quando a gente coloca aqui tanto no quesito produtividade em azul quanto eficácia, a gente percebe que o fusão não deixa a desejar perto de nada do que tem hoje no mercado, se mostrando competitivo. Então, todas acompanham esse tipo de evolução para entender como é que seu produto está se comportando. Individualmente, a gente pode ter muita confiança nessa consistência do fusão, em que a gente teve aqui, além de ensaios internos, também nós temos ensaios aí no Brasil todo com parceiros. E é isso que a gente vai buscar, né? Uma sanidade melhor no final, cada dia que fica mais enfolhada aqui a soja, beneficia, está diretamente ligado com mais sacos por hectare, que é buscar realmente maior produtividade para o produtor. Então, aqui a gente tem a comparação dele com demais, né, e aqui a testemunha. O que a gente busca apresentar, então, com fusão, né? Além do performance, né, do elevada performance no controle de doenças da soja, né, ele é versátil, né, ele pode ser usado para o controle do complexo, né, não pensando somente em ferrugem, mas quando você pensa lá no manejo de TFCs, no manejo de mancha-alvo, né, é um produto que possui uma velocidade de absorção, como eu já falei, mais rápida, né, por ele ser mais sistêmico. Com isso, então, menor risco de perda em chuva, menor risco de ter uma falha de controle por questões de tecnologia de aplicação, atingir melhor o bacheiro, cobertura da planta. E isso vai dar o quê, né? Vai dar resposta em produtividade para a gente, no final das contas, que é o que todos buscamos aí com o manejo, salvar a produtividade de tudo que a gente investe na cultura da soja hoje, é o que a gente quer. Então, a gente até tem o nosso trocadilho aqui, que o fusão é fera, porque ele é bem versátil, né, ele, além de todas as doenças, como eu já citei aí, ele pode ser usado em várias épocas do cultivo e da cultura. Aliado a ele, então, nós temos o absoluto. Então, aqui é um ensaio com um parceiro nosso, com a Fundação ABC, o Sênior, para mostrar aqui, então, que o absoluto, ele está entre os maiores níveis de controle aqui da ferrugem, né, o Fernando Grigoli citou ali, cercóspora, outras doenças que ele também se enquadra, mas o que a gente quer mostrar é que é uma tecnologia mais recente, mais tecnologia empregada, né, e realmente se diferencia do manejo de outros, de mesmo ativo e até mesmo de outras moléculas, né. Com isso, então, uma característica dele, com essa maior tecnologia empregada, é a maior segurança em períodos chuvosos, ele tem uma melhor adesividade, então ele tem uma excelente ferramenta, então, para utilizar em reforço com os fungicidas sistêmicos, que no nosso caso é o fusão, né, tem boa proteção no complexo de doenças também, né, principalmente ali, diferencial para os demais, né, a questão de cercóspora, para os principais, cercóspora e oídio. Com isso, ele tem também, pela tecnologia, melhor tecnologia de formulação empregada, né, ele é mais fácil manuseio, questão de pulverizador, entupimentos de bico, para aplicações aéreas, fica mais fácil trabalhar o absoluto, né, em relação a outros produtos protetores aí que tem uma dificuldade maior, e com isso também, assim como fusão, veja, o objetivo principal, né, do nosso esquadrão é proteger a produção final do produtor lá, gerar mais benefício para ele. Então, com isso, o que a Errara quer realmente é ter essa associação desses dois produtos, logicamente, junto com o nosso Erral Gold como adjuvante, eles já vêm, inclusive, juntos, buscar que com esse esquadrão a gente consiga proteger o complexo de doenças contra o complexo de doenças da soja em todas as suas fases que possam atuar dentro da cultura. Mas, então, vamos falar um pouco do que esse esquadrão pode trazer, né? Aqui nós temos um resultado aqui da Rede Alliance, que é um conjunto aqui de 4 parceiros da Errara, né, são conjuntos onde eles fazem algumas simulações deles, um programa deles, do que eles gostariam que sejam feitos, vários ativos, temos aqui carboxamidas nas rotações e tudo mais, e cada empresa que participa pode propor
o seu manejo, né? Inclusive, nós propusemos a nossa utilização com esquadrão, dentro da nossa manejo de 4 aplicações, é a primeira e a terceira, rotacionando aqui com outros produtos, e a gente percebe que utilizando aqui esse esquadrão, a gente já consegue ser muito bem competitivo aqui, principalmente para controle da ferrugem da soja, tá? Mas a gente não está falando só em ferrugem, né? Então, a gente também pode enquadrar aqui o esquadrão para controle de mancha-alvo, o resultado aqui da Fundação MT, dessa safra, bem atual. Então, a gente percebe que quando você altera o protetor, quando você tem influência, logicamente, quanto antes você... percebam aqui, então, quando você colocou o esquadrão já no começo, ele se destacou frente a outros padrões aqui, né? Principalmente destacando que colocamos uma carboxamida nesse manejo, a gente teve uma excelente resposta para o controle de mancha-alvo. Cercóspora, realmente, como foi falado pelo Fernando Grigoli agora há pouco, a gente colocou o esquadrão dentro do manejo, né, uma aplicação somente, aqui a gente já conseguiu ver benefício frente a outros manejos de padrões no mercado, né, um programa aqui que é a consultoria, que o Paulo Assunção, lá de Diamantino, propôs aqui o que ele acharia ideal, né, e a Errara colocou o esquadrão e conseguiu ter um benefício aqui, ganhando em resposta. E septoriose, né, que é a parceira do Cercóspora aí, no final das contas, na DFC, aqui é um ensaio da MS Integração, conduzido ali no Mato Grosso do Sul. A gente percebe aqui que não deixa a desejar também alta, não é uma severidade baixa, né, percebam, 34% praticamente de severidade, e a gente consegue ser muito consistente também em septoriose. Então, acho que a gente consegue trazer um benefício aí de uma elevada performance dentro do controle das principais doenças da soja. É um esquadrão com uma versatilidade muito boa, tanto em momentos e alvos, né? E aqui tanto para os dois, né? Questão de menor perda para chuva, menor falha de controle, que já foi comentado isso, né? Mas resguardando depois de novo, que o que importa é isso aqui, e a gente consegue dar mais, não vou falar dar mais produtividade, a gente consegue resguardar mais produtividade de todo o investimento que o produtor tem, e aí deixar de causar mais perdas por doenças na cultura da soja. A Errara apresenta 2 posicionamentos básicos, então, para o nosso esquadrão, do fusão com o absoluto. A gente, num manejo de 3 aplicações, a gente posicionaria no máximo 2, entre a primeira e a terceira, alternando com algum produto aqui no meio, justamente para entrar de acordo com aquele manejo de resistência proposto pelo Dr. Fernando Grigoli agora há pouco, de resguardar a nossa molécula aqui do fusão, que é uma molécula mais nova que as demais. E no manejo de 4 aplicações, né, pensando em ferrugem também mancha foliar, manteríamos as mesmas 2, né, e utilizaríamos os outros 2 aqui, inclusive podendo utilizar o nosso Aprove, que entra no manejo também de protetor. Gabriel, é isso que eu queria mostrar. Muito obrigado pela oportunidade. Está aberto aí a questionamentos. Doutor Tupik, muito obrigado. Agora fica muito claro por que é um esquadrão fungicidas e Gold, né? Porque são de fato aí tecnologias diferenciadas, né, que vão levar com certeza, né, o que há de melhor e mais efetivo de manejo para as doenças da soja. Chegaram diversas perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir tratar todas aqui dentro do nosso tempo, senão nós nos comprometemos a responder e mandar depois, tá? Mas eu já vou trazer algumas aqui, gostaria de convidar de volta também o Dr. Grigoli para a gente fazer esse bate-papo e responder as perguntas do público. A primeira veio do Isauro da Deragro, grande parceiro nosso, Errara, um abraço a todos da Deragro, e a pergunta dele é o seguinte, né? Um ano seco, pouco volume pluviométrico previsto e seguido de temperatura alta. Pensando na proteção de planta, né, e nesse cenário, o que devemos evitar no manejo de doenças para que a gente possa extrair o máximo potencial produtivo? Essa eu endereço para você, Dr. Grigoli. Legal, muito boa pergunta, Gabriel. O Isauro, né, parabéns pela pergunta. É assim, anos secos, né, anos que a precipitação não, a previsão mostra uma questão mais seca e alta temperatura, isso remete a nós a ferimentos na planta, né? A planta de soja, quando está exposta a alta temperatura e não tem água no solo, ela sofre muito com isso. E com esses ferimentos, pequenos ferimentos que causam a planta, isso abre portas para a penetração de fungos, especialmente os fungos necrotróficos.
Então, eu diria que essa safra tem tudo para ser a safra do ciclo. Uma safra para a gente ter bastante cercóspora, uma safra para a gente ter bastante antracnose, uma safra onde macrofomina, que é uma doença que está aumentando muito em algumas regiões, pode prejudicar bastante a produtividade. Então, eu acredito que a gente trabalhar de forma proativa para reduzir os problemas com essas doenças pode contribuir demais no processo. Além disso, usar com bastante consciência as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis no mercado. Né? A gente sabe de algumas características de alguns produtos, então fazer a aplicação desses produtos no momento mais adequado, no momento mais fresco, com baixa temperatura, quando a planta já está recuperando aquele estresse térmico que ela passou durante todo o dia. Então, isso tudo vai ajudar a gente a contornar os problemas que um ano seco e quente trazem para nós em termos de doença. Mas, no final do dia, eu acredito que infelizmente, tem tudo para a gente ter dificuldade de controle dessas doenças de final de ciclo. Obrigado, doutor. A segunda está relacionada ao nosso fusão, doutor Tupik, então vou endereçar para você. O fusão é efetivo e, caso positivo, como ele entra no controle do oídio e doenças iniciais da soja? Sim. O fusão, ele pode ser usado desde o manejo, naquelas aplicações de quem trabalha no vegetativo mesmo, pensando lá no começo, inclusive, né, nessas doenças que vêm necrotróficas que o Dr. Grigoli falou agora há pouco, e o próprio oídio, né, que vai infectar desde o começo na cultura, pode ser usado, é efetivo sim, é recomendado, inclusive essa associação com o absoluto, né, também ajuda, frente a outros protetores aí que não tem tanta eficácia. Perfeito, obrigado. Essa aqui vai para o Dr. Grigoli, quem fez foi o Alessandro, e ele pergunta: antracnose e septoriose são doenças que vêm crescendo ou diminuindo a importância? Por que grande maioria dos programas de fungicidas não contemplam essas doenças? Legal. Na verdade, assim, controlar, especialmente a antracnose, é difícil. A antracnose é uma doença de difícil controle, né? E quando a gente tem doenças de difícil controle, a gente não consegue controlar elas com uma aplicação, né? Não é a aplicação de fungicida, uma aplicação de fungicida que vai resolver o problema, né? Mas, no geral, as aplicações antecipadas para esse tipo de problema são muito efetivas. Então, se a gente usar fungicidas à base de triazol, alguns multissítios específicos, a gente consegue... multissítio específico é complicado, né? Mas, assim, alguns multissítios a gente consegue, na fase inicial, nos primeiros 25 dias de idade da soja, a gente consegue diminuir muito o problema de antracnose e de septoriose. Tá? Então, eu acredito muito nessas aplicações que a gente chama de aplicações em vegetativo, né? Eu acredito muito nessas aplicações como estratégia de controle para essas doenças. Agora, se a gente vem utilizando semente salva, se a gente tem um histórico de cultivo onde a antracnose é um problema sério, ou se a nossa área de cultivo vem de uma safrinha com crotalária, aí nós vamos ter problema mesmo de antracnose, que aí é uma questão de sistema de cultivo, né? Uma doença que fica ali no sistema e no ambiente, né? Então, isso tudo vai contribuir para o seu desenvolvimento. Tá? Mas essas aplicações antecipadas, via de regra, são fundamentais para a gente conseguir reduzir os problemas com essas doenças. Maravilha, obrigado. Mais uma, do Matheus Araújo. Em relação à aplicação dos fungicidas em crescimento, pode ser feito a alteração, na verdade, a alternação, né, dos ingredientes ativos. Cortou um pouco aqui, Gabriel. Oi, desculpa, vou repetir. Vamos lá. Matheus Araújo nos mandou: em relação à aplicação dos fungicidas, em que momento podemos fazer a alternação dos ingredientes ativos? Legal, muito boa pergunta. A qualquer momento, isso é assim, a premissa básica é: faça o possível para não repetir o mesmo fungicida 2 vezes, certo? Então, se você planejou lá no seu planejamento fazer 2 aplicações do mesmo produto, não coloque eles na sequência, certo? Faça uma quebra entre eles. Então, você faz a primeira aplicação, depois você aplica um outro produto qualquer e depois você faz a terceira aplicação. Agora, tem alguns momentos chaves de controle de doença. Pré-fechamento é um momento chave, onde a gente tem que fazer uma aplicação robusta,
E a aplicação robusta que a gente fala não é usar um produto com alto custo, não é isso. É fazer uma aplicação efetiva, seja uma mistura de triazol e estrobilurina com multissítio ou uma carboxamida, certo? Também com multissítio. E fazer a rotação de grupo químico. Então, por exemplo, se eu usei um produto que é composto com um ingrediente ativo específico na primeira aplicação, a segunda aplicação busque um produto que seja bom também, que seja efetivo, mas que tenha outros ingredientes ativos. Né? Essa troca é muito tranquila de ser feita hoje. A gente tem uma série de fungicidas de alta performance no mercado e a gente consegue fazer esse jogo com certa tranquilidade. Tá? Então, o raciocínio ele deve ser sempre guiado pela alternância de ingrediente ativo e evitar ao máximo repetir o mesmo ingrediente ativo em duas aplicações sequenciais. Perfeito, obrigado. Mais uma, antes da pergunta, essa vem do Marcelo Pastana. Ele te parabeniza, professor Grigoli, pela explanação sobre o cenário, o manejo, te dá os parabéns, e aí ele traz uma pergunta que eu acho que é uma dúvida, né, que é bastante comum entre os agricultores, né? Ele gostaria de saber sobre o manejo V0. Né? Todas as cultivares respondem a esse manejo ou somente as mais suscetíveis em manchas e DFC? O manejo V0 agrega no controle da ferrugem? Excelente, muito bom. Obrigado pelas palavras, né? Acompanha a gente lá, fazer um jabá aqui já, né? Acompanha a gente lá, Famiva Pesquisa e Soluções Agrícolas. Bom, a aplicação de V0, ela, de forma geral, não agrega no controle de ferrugem, tá? Então, o foco dessa aplicação não é ferrugem asiática, tá? Exceto aqueles casos onde o plantio é feito muito tarde, ou quando tem que fazer replantio. Aí essa aplicação do V0, ela entra numa situação de lavoura aonde o vizinho já tem ferrugem e tudo. Aí a lavoura está exposta à ferrugem. Agora, no geral, na grande maioria das áreas, essa aplicação de V0 ela vai trazer resultados positivos para antracnose, para septoriose, em alto impacto, especialmente se a cultivar for sensível, e a mancha-alvo num impacto um pouco menor, mas ainda assim a gente vai ter resultado positivo, tá? Questão de variedade, importante. Nem todas as variedades respondem a essa aplicação no V0. Então, geralmente, as variedades mais sensíveis, as que sofrem mais com essas doenças, vão trazer uma resposta melhor, tá? Outras cultivares que são mais cascudas, que aguentam mais a pressão de doença sem demonstrar para a gente, essas cultivares a gente não necessariamente tem que fazer a aplicação do V0. Tá? Então, essa aplicação ela é uma aplicação muito pontual para resolver alguns problemas em algumas condições de lavoura. Não é uma aplicação que você faz de fora a fora, como é, por exemplo, a aplicação do pré-fechamento. A aplicação do pré-fechamento, eu acredito que a grande maioria dos agricultores fazem e ela deve ser realmente feita, tá? Porque aí sim a gente tem um impacto muito grande no manejo da doença, beleza? Beleza, obrigado. Doutor Grigo, duas aqui que na verdade são a mesma questão, a mesma dúvida, tá? De duas pessoas, uma do Cristiano Silva e a outra do Tiago Lacerda Mota. Os dois, na verdade, fizeram uma pergunta aqui para checar entendimento. A dúvida é se quando o senhor falou, né, em relação a quanto maior número de princípios ativos, né, melhor a porcentagem de proteção, se o senhor estava falando de fato dos fungicidas. Né, a questão também de utilizar no mínimo 5 princípios ativos. Né? Então, acho que vale aí só um reforço para o pessoal que ficou com dúvida. É isso mesmo, Cristiano e Thiago. A gente estava se referindo a fungicida. Então, nos fungicidas sistêmicos e não aos fungicidas multissítios. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um programa de manejo. Por exemplo, quando você vai para os programas de manejo de uma empresa, especificamente de uma empresa, independente de qual empresa, mas que você usa todos os produtos da mesma empresa, desconsiderando os multissítios, geralmente a gente tem um programa composto por 3 ou 4 ingredientes ativos. Então, quando a gente fala use 5 ou mais ingredientes ativos, a gente entende que o agricultor deve olhar como um todo. Quais são as ferramentas que o mercado tem para me oferecer? E dentro dessas ferramentas, aí sim a gente misturar o máximo possível, fazer um programa de manejo que envolva várias empresas, para a gente conseguir, no final do dia, ter o máximo de controle para nós. Né? As ferramentas estão disponíveis para ajudar, mas a decisão e o planejamento ela é pessoal do agricultor e personalizada em função da área de cultivo dele. Beleza? Perfeito, obrigado.
Doutor Tupic, tem uma aqui para você, né, questionando sobre nosso portfólio. Vem de Paulo Mota. Doutor, você apresentou as soluções da Errata, né, principalmente aí para ferrugem e manejo de doenças de final de ciclo. Existe algo específico para mofo branco? Sim, sim. E é tão específico o nosso manejo, e tão forte o nosso manejo para mofo branco, que vai ter um próximo capítulo do nosso circuito digital sobre isso. Mas já adiantando, sim, né, nós temos uma das principais moléculas para o manejo de mofo branco, que é o Aprove, né, que entra também com as melhores respostas, além do próprio Certeza, que é o nosso TS, né, que é o produto também registrado para mofo branco na cultura da soja e feijão. Aí sim. Obrigado. Então, Paulo Mota, a gente tem o seu contato, o seu e-mail, fique tranquilo que endereçaremos para você e os demais que estão nos assistindo também, né, com a data e o webinar com convite para assistir esse webinar específico sobre a Aprove, que é essa grande tecnologia para mofo branco. Pessoal, temos mais 5 minutinhos, tem várias perguntas, eu acho que dá tempo para mais 2, tá? Dr. Grigoli, essa vem de Paulo Rodrigues Júnior, referente ao pH da água. De regra, há influência negativa na eficácia de fungicidas em pH menores? Excelente, Paulo. Ótima pergunta. O pH da água em si, a gente deve ter atenção a ele, mas o que conta mais é o pH da calda, no final das misturas todas que a gente faz, né? Quando a gente fala especificamente de fungicida, o pH ideal de aplicação é entre 5 e 7, o pH da calda final. Então, você prepara toda a calda, no final, se você tiver uma calda entre 5 e 7, é positivo. Via de regra, quanto menor o pH de calda, quanto mais longe dos 5 e 7 você tiver, pior vai ser a efetividade de controle. Então, quando a gente falou no final da nossa conversa, que cuidado com as misturas, cuidado com os adjuvantes, porque tem alguns adjuvantes e algumas misturas, alguns fertilizantes foliares, que reduzem muito o pH, que jogam o pH para a faixa de 2, 2,5. E essa redução drástica de pH vai sim comprometer, na via de regra, né? Claro que tem exceções, mas a grande maioria dos fungicidas vai ser comprometido, né? Então, a sugestão é manter o pH de 5 e 7, 4,5 é uma faixa que é limite, então para baixo de 4,5 a gente começa a ter comprometimento efetivo da eficácia de controle, e para cima de 7,5 também. Então, dependendo do tipo de água, por exemplo, a região de Bonito, que tem aflorações de calcário e o pH é muito alto, ali, aquela região, a gente precisa usar algum agente acidificante para baixar o pH para 6, 5, alguma coisa nessa linha. Tá? Mas o cuidado tem que ser muito grande, porque a diferença de controle é enorme. Você perde 20, 25% de controle quando você usa um pH muito baixo. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Maravilha, obrigado. Vamos para a nossa última pergunta. De novo, as que não foram respondidas, nós vamos endereçar por e-mail, tá, para vocês. Essa vem do Carlos Freitas. Ele, primeiro, parabeniza pelo evento, gostou bastante do conteúdo. Minha pergunta vai para o doutor Fernando. Então, sintam-se os dois aí honrados para responder a pergunta, né? Mas vamos começar aí com o doutor Grigoli. Quais as perspectivas para o futuro do manejo de doenças, né? Pensando lá no futuro, né, o que a gente tem previsto aí de biotecnologia, novos produtos, controle, né, o manejo integrado com biológicos, qual é a perspectiva para o futuro, doutor? Legal. O horizonte é muito positivo. A gente tem, vamos considerar 10 anos daqui para frente, certo? A gente tem modos de ação novos sendo trabalhados. Então, o horizonte de 5 a 10 anos, a gente vai ter novos modos de ação que vão mudar a forma da gente controlar as doenças. A gente tem biológicos crescendo e com um espaço enorme para crescer, né? O que falta é afinar isso na ponta da cadeia, aquele posicionamento final, é isso que está faltando, mas está crescendo muito e tem muita possibilidade disso agregar no controle. E a gente tem biotecnologias que a gente não tem dúvida que vai ajudar. Só que são tecnologias que nem a gente entende direito. Por exemplo, tem aquele CRISPR lá, o CRISPR-Cas, né, o CRISPR-Cas, que é uma edição genética. Então, isso a descoberta dessa ferramenta traz uma possibilidade gigantesca da gente
manipulada, a gente colocar genes de resistência, da gente colocar genes silenciadores, né, na planta de soja. O que é um gene silenciador? É um gene que faz a doença, quando ela infecta a planta, a doença não se expressa. Então, isso tudo é possível. Se isso vai chegar na parte comercial, aí são outros 500, aí tem que ter muito trabalho, tem que ter aprovação comercial, tem acordos internacionais que precisam ser trabalhados, tudo isso. Mas o futuro é extremamente positivo, e eu acredito que vai ser disruptivo no que tange ao controle de doenças. Maravilha, doutor. Obrigado. E gostaria de reforçar a todos também, né, o Carlos que nos perguntou, né, que independente se é no presente ou no futuro, a Yara também está sempre engajada, imbuída para trazer o que há de mais inovador para soluções que ajudem aí o agricultor, né, no dia a dia, e no futuro não será diferente. Né, hoje nós temos um acesso ao Japão, que é um dos países que vem mais inovando, né, seja na quantidade ou na eficácia de novas moléculas para o mercado, e a Yara é o elo dessas tecnologias no Japão para a agricultura brasileira. Então, independente se é hoje, se é daqui 5, 10 ou num futuro distante, tenho certeza que a Yara vai estar aí pesquisando e desenvolvendo para trazer as melhores soluções para o mercado. Gostaria de convidar agora, né, Dr. Grigoli, para fazer um breve fechamento, considerações finais. Bom, obrigado, bom, quero agradecer aqui Gabriel, Tupi, a todo o pessoal da Yara pelo convite, a todos vocês que estão com a gente aqui, né, desejar a todos uma ótima safra, que todos tenham bons níveis de produtividade, que aproveitem a condição comercial que a soja está hoje, então, mais do que nunca, produzir bem no ano em que o preço está bom, isso é muito positivo para o produtor se capitalizar. Muito obrigado pelo espaço, pela parceria, contem com a gente no que a gente puder contribuir, nós estamos sempre à disposição. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Maravilha. Doutor, obrigado mais uma vez, como sempre, foi, né, muito generoso em compartilhar o seu conhecimento, seu vasto conhecimento com todos aqui, tenho certeza que gerou muito valor. Doutor Tupic, suas considerações. Bom, boa noite, quero agradecer a todos a presença, agradecer também ao Fernando Grigoli pela parceria de anos aí com a Yara já, né, é sempre bom estar escutando ele falar e com as informações que ele tem, e dizer a todos para que contem com a Yara, nós temos até nossas tecnologias para doenças, para inseticidas, né, então é uma empresa que está inovando muito também, né, particularmente temos muitas coisas novas por vir, falei isso no nosso último webinar também, e me coloco à disposição. Então, à disposição, a Yara está à disposição de vocês. Por favor, fiquem à vontade e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Dr. Tupic, obrigado. Pessoal, para encerrar, uma boa safra a todos e lembrem-se, contem com as soluções da Yara. Não passem aperto, né? Não percam sua produtividade e rentabilidade, seja para as doenças que a gente viu hoje, seja para os insetos, seja para as daninhas. Vocês viram que a gente não tem apenas uma solução, mas temos todo um esquadrão de fungicidas Gold, linha de frente para ajudá-los a combater as doenças da soja, né? Seja com fusão, que vocês viram ali nos resultados, né? A performance dele é líder, é uma performance premium, né, contra as doenças, seja o absoluto, que pelo que vocês viram, indiscutivelmente, é o melhor multissítio protetor do mercado, ou sejam contra as soluções que a gente falou para vocês. Nós continuamos em inovação constante, lançamos o ano passado, né, nossa linha de inseticidas, a família Dino, totalmente diferente do que o mercado já tinha visto, e esse mês em particular lançamos a nossa nova linha de herbicidas com a tecnologia Yamato, que também é algo muito novo na agricultura brasileira. Então contem com a Yara, que com certeza vocês terão uma safra de sucesso. Boa noite.